Bom, essa foi a segunda sessão que eu tive lá na Speedland. Foi no mesmo dia daquela gravação horrível, que foi o primeiro vídeo, mas algumas horas depois, né? E, e eu queria mostrar principalmente essa gravação porque, pô, foi uma corrida bem legal, foi uma corrida bem divertida e aconteceram umas coisas meio diferentes, eu acho. E no primeiro vídeo, né, não teve muito como aproveitar muita coisa, até porque tava gravando só o volante praticamente. Além do mais, também tinha muito piloto na pista, tinha por volta de uns 30 pilotos. E eu acho que o ideal nessa pista seria por volta de uns 20, 25. Saindo dos boxes, né, para o período ali de qualificação, que duram 5 minutos, e tava indo tudo bem. Bom, por um tempo, né? Porque praticamente ali uma pessoa ou outra girou, foram casos ali bem abertos, né, bem isolados, então acabou só dando para desviar e não impactou ninguém no final das contas. E tudo tava indo bem, bem tranquilo, até essa curva aqui, onde eu percebi que eu ia ter que ficar de olho nesse cara de vermelho, porque parecia algum psicopata correndo, né? Principalmente depois desse impacto aí, que porra, qualquer pessoa aí se machucaria muito nesse tipo de situação. E o cara tava simplesmente andando como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Logo depois disso rolou só mais um incidente. Dessa vez eu tava envolvido, onde esse cara de cinza, pô, tava muito ansioso pra ultrapassar os caras ali e, pô, aí infelizmente acabei girando ele, né? Não é como se eu quisesse fazer isso, mas, porra, não se força uma ultrapassagem desse jeito, né? Enfim, foi um incidente meio leve no meu caso e não tem muito o que se fazer nessas horas, né? Mas fora esses incidentes e algumas pessoas girando, o restante foi tudo bem tranquilo até o final desse tempo de qualificação. Não teve nada gigantesco, não teve nenhuma batida com vários pilotos parados, né? Não teve nada desse tipo, então foi bem tranquilinho. Beleza, vamos partir direto então para a largada. E uma coisa legal é que eu consegui largar em quinto, mesmo com todos os imprevistos ali nas qualificações, com todas as pessoas girando, enfim. E nessa largada, o que eu quero que prestem bastante atenção é nesse cara que vai largar em quarto, né, na camiseta dele. Ele vai ser bem importante ali no começo aqui da corrida, então vale ficar de olho nele. Bom, e partimos aqui para a largada e vocês já vão ver que logo no começo ali, o terceiro, eu e o quarto lugar, a gente já larga muito bem e ultrapassa ali o segundo. E aí, eu sei que é uma pista muito difícil de se fazer ultrapassagem, então eu já forcei aqui uma ultrapassagem pelo terceiro lugar, né? Que, enfim, não era um lugar muito bom, mas eu olhei nele assim, né? E eu vi que ele estava bem irritado com isso. E eu sabia que ele ia tentar me ultrapassar, só não esperava que fosse desse jeito aí. Então eu fiquei bem frustrado nesse começo de corrida, porque eu fui literalmente girado ao contrário, né? Então eu não tinha muito o que fazer. E nesse jeito, meio que eu tinha que esperar todo mundo passar, né? Eu não podia simplesmente virar o kart e sair como eu quisesse. Eu tive que esperar literalmente todo mundo passar. Acabei indo parar em último, literalmente. Eu tive que ter ali um pouco de ajuda para conseguir virar o kart, né? Porque kart não tem ré, então, né? Coisas da vida. Mas enfim, isso me deixou bem frustrado e aí que começa o meu arco nessa corrida, né? O meu arco de ódio, porque eu tava morrendo de raiva disso, porque, porra, foi um começo super, super legal, super bom. E foi meio que, né, essa girada aí, meio que me fez ir lá pra último lugar. Então não tem muita opção, né? Aí agora é meio que correr no ódio e na raiva pra tentar pegar, conquistar de volta o quarto lugar. Mesmo tendo caído pra última ali, ficando morrendo de ódio, né? Eu já consegui ali fazer uma primeira ultrapassagem nessa primeira volta, né? Praticamente voltando a correr. E aí uma coisa que, tipo assim, me deu um pouco mais de gás é que eu consegui fazer praticamente 3 ultrapassagens ali, só na primeira volta. Saindo de último, né, pra não tão último assim. E aí logo no começo da segunda volta eu já fiz mais uma ultrapassagem, né? Ultrapassei mais um piloto. Normalmente nessa pista ela é bem difícil de fazer ultrapassagem, tá? Só que aqui, por sorte, as pessoas que estavam correndo, elas acabavam abrindo muito as curvas ou fazendo as curvas de uma maneira muito errada ali. E o que facilitava um pouco a ultrapassagem. Então, nessa segunda volta, só nessa segunda volta praticamente já passei 4 posições ali. E assegurando elas, praticamente já fui para P18. Bom, depois disso segui aqui mais uma ultrapassagem, né? Já fui para 17º. E sedento,
né? Sedento, no ódio, querendo já ultrapassar as próximas pessoas. Passei mais um cara batido ali, mais uma outra pessoa, o que me colocou em 15º. Aí eu fui ultrapassado e ao mesmo tempo que eu ultrapassei, então usei essa brecha que esse piloto criou e fui pra 15º de novo, né? Acabei ficando no mesmo lugar. E fui girado, né? Pra ajudar, né? Como sempre, não podia ser tranquilo. Veio alguém direto na minha lateral, então... Ai, ai. Então aí eu tava começando a ficar mais relaxado, o ódio voltou todo. Mas, felizmente eu não perdi, nem ganhei nenhuma posição nessa brincadeira. Então continuei ali, indo atrás, ultrapassei mais uma pessoa. E nesse meio tempo ainda tentando ultrapassar esse piloto de vermelho, né? E me fechou umas 3 ou 4 vezes, então, mas dava pra ver que era por conta da dificuldade de controlar o kart, não exatamente porque era intencional. Felizmente aproveitei essa oportunidade aqui, onde tinham duas pessoas batidas e o piloto da minha direita estava numa posição ruim. Então mesmo dando espaço, acabou não conseguindo acompanhar. E nessa eu acabei fazendo a ultrapassagem que eu tanto queria. Ainda mais, ainda teve esse outro ser humano aí que estava batido aí. A partir desse momento a corrida já estava bem mais tranquila. As pessoas estavam começando a ficar mais espaçadas, então os pilotos estavam bem mais à frente do que eu. E eu já estava em 10º, né? Então eu não estava esperando encontrar alguém tão cedo. E acabou que eu encontrei o 9º lugar ali um pouco mais à frente, né? E esse próximo piloto eu achei que teria alguma resistência, mas acabou que ele não teve resistência nenhuma. Ele abriu a curva meio estranho ali, eu só passei pela parte de dentro, assegurei a posição e segui a curva normalmente. Acabei dando uma giradinha ali de leve, mas nada demais. E isso acabou me garantindo ali mais um lugar, acabei indo para 9º. Novamente, mais um grande momento de paz e tranquilidade. E aí eu vi essa bandeira amarela, então eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido ali pela frente, eu ia encontrar alguém batido. Enfim, passei a pessoa que tinha rodado ali, né? Bem tranquilamente e já estava mirando ali na próxima pessoa. Então já fiz 2 ultrapassagens aqui rápido. Bom, e com aquelas 2 posições eu já estou em 7º. Só que começa a ficar difícil de saber em que posição que eu tô e como eu tô progredindo, até porque começa a ficar muito difícil de saber quem são os pilotos que estão na minha frente. E eu começo a ver muitos retardatários, e aí eu acredito que esses 3 próximas pessoas já sejam retardatários, são pilotos que estão correndo ali num ritmo bem mais lento. Então eu faço aqui esse movimento ousado e poderia ter dado uma grande merda por conta disso. Felizmente nada acontece, e aí, enfim, só sigo aqui fazendo essa ultrapassagem, né? E assegurando mais algumas posições ali, que na realidade no final das contas é só realmente ultrapassando pessoas que poderiam me atrapalhar, né? E, enfim, né? Meio que a partir de agora começa a ficar muito difícil saber onde é que eu tô, então eu vou só contar quantas pessoas eu já ultrapassei, que foram mais 4 só agora. E já tinha passado pelo menos mais meia volta sem eu encontrar uma alma sequer, sem ver ninguém na minha frente. Porque, como eu disse, já estava bem espaçado, os pilotos já tinham muita diferença entre si. E aí eu estava praticamente indo atrás do tempo perdido, passando alguns retardatários. Então aqui eu já faço mais 2 ultrapassagens, pelo menos, né? Mais uma, quer dizer. E aí eu já vou fazer mais 3 ultrapassagens ali. E aí esse cara aqui me dá uma fechada. E ele é um cara que tá correndo de um jeito agressivo, mas é um agressivo meio estranho, meio descontrolado. Ao mesmo tempo é meio desconfortável, né? Enfim, eu tava tentando encontrar uma brecha para ultrapassar ele. E nesse meio tempo acaba que eu não consigo essa brecha direito e acabo me envolvendo nessa batida aqui, que foi uma batida meio inesperada porque ele voltou pra cima de mim quando ele tava fazendo a curva e nem se ligou que tinha alguém ali. Só tava, enfim, tentando o máximo possível conseguir tempo, não sei porquê. E aí, enfim, nós fazemos essas ultrapassagens, ele acaba virando ali de uma forma bem inesperada, quase gira. E acaba que a gente acaba colidindo aqui quando eu for fazer a curva. Fico bem irritado também, porque, né, o cara praticamente jogou o kart em cima de mim, que me dificultou muito. Mas aí ele faz essa curva totalmente torta, praticamente dando um drift. E aí fica fácil, né? Só realmente pegar ali pela esquerda, passar. Eu já tô com a parte mais fechada, né? A curva mais fechada próxima
para fazer, então fica bem tranquilinho de fazer, ultrapasso ali e sigo a corrida. Já tinha virado passeio nessa altura, né? Então aqui já tinha alguns retardatários que nem estavam mais tentando competir. Esse aqui é um bom exemplo, a pessoa só estava aparentemente tentando correr o máximo que conseguisse. Então já tinha virado passeio, só estava ultrapassando quem eu visse pela frente, indiferente de ser uma posição que eu estava ganhando ou não. Bom, a partir daqui, como eu já comentei, meio que virou passeio. Muita gente já não estava correndo mais, estava só ali aproveitando o tempo que tinha na pista. Não estava nem tentando competir. E nesse meio tempo, né, era praticamente a diferença de meia volta, uma volta ali, até chegar de uma pessoa a outra. E, enfim, praticamente foram essas ultrapassagens, não tem muito o que se comentar em cima disso, não teve muita resistência, né? Teve algumas batidinhas, mas não tem muito ali o que se comentar a respeito dessas ultrapassagens mais simples. E novamente, mais quase meia volta depois para conseguir encontrar alguém, né? Enfim. E aí eu tava buscando fazer a ultrapassagem aqui da pessoa, né, do piloto que estava ali na frente. Vi a bandeira amarela, não esperava que a batida estivesse tão próxima assim, mas consegui fazer a ultrapassagem e ao mesmo tempo passar da pessoa batida sem grandes problemas. E logo depois, enfim, já passei ali também a pessoa que estava na minha frente, o piloto que estava ali. Aparentemente todos retardatários, nenhum deles fazendo muito esforço para impedir, para defender, né? E até aí tudo bem, né? Nada além de esperado. Entrando aqui na reta, eu avistei o próximo piloto ali na frente, no meio da reta, no caso, né? Chegando mais ao final ali da reta. E eu já estava mirando para tentar passar ele o mais rápido possível. E depois dessa área fechada aqui, enquanto eu fazia o possível para tentar ultrapassar o cara de preto ali, eu encontrei mais outros dois pilotos, né? E aí, enfim, a gente estava tentando ali ultrapassei o primeiro, na realidade mais três, tem um mais à frente. O segundo, por mais que tenha sido estranho, eu tentei ultrapassar por um lado, o cara tentou pelo outro. Eu ultrapassei e aí praticamente eu tava para ultrapassar o cara de preto, só que não vai dar pra ver, né? Acabou que a câmera morreu, então meio que a bateria da câmera tinha acabado, né? Como eu falei, eu tinha feito a primeira sessão, estava agora na segunda, então a câmera já estava ali nos seus 40, 30 e pouco por cento de bateria. E aí, obviamente, não deu para terminar a corrida, mesmo sendo essa a corrida mais interessante entre as duas, infelizmente. A parte legal é que foi uma corrida que eu terminei em quarto, mesmo tendo praticamente largado em último. Eu tava para conseguir pegar o cara que eu tanto tava nervoso, né? Mas infelizmente não deu. E enfim, ficou por isso mesmo, né? Tava faltando, acho que menos de um minuto, faltava acho que talvez 35 segundos eu tava de diferença dele. E, e aí, enfim, eu tava pra pegar ele, mas acabou que não consegui, né? Mas é isso. Espero que tenha gostado aí. Muito obrigado pra quem assistir, né? E, enfim, é isso.